O Natal é um dos momentos mais encantadores da vida. Eu não desfrutei na minha infância do Natal, porque eu era filho de uma família muito pobre, e aí o discurso do meu pai e da minha mãe é que Natal não era uma coisa de Deus, mas depois a gente foi entender que isso era muito mais para não comprar presente, não tinha como comprar presente. Eu vim entender um pouco mais do Natal quando eu me aproximei de pessoas de igrejas históricas, e aí fui entendendo a beleza e o encanto do Natal. Então, hoje a minha compreensão de Natal é muito baseada no que eu percebo nos evangelhos, mas eu queria aproveitar essa ocasião para colocar algumas percepções de Lucas, porque eu acho que nessa forma de descrever o nascimento do Messias, o Lucas tem algumas percepções profundamente humanas e ele tem algumas peculiaridades que outros narradores não trazem. Por exemplo, ele é o único que fala do momento que o João Batista, que o Zacarias recebe a revelação do João Batista e que a Isabel há de dar luz, era uma senhora já idosa. E o Lucas consegue então elaborar esse encontro da Isabel, uma senhora já de uma certa idade, com a Maria, a menina que foi agraciada por Deus e escolhida para ser aquela que traria a gestação da encarnação de Deus na história da humanidade. E as duas se encontram. Quando eu percebo esse encontro da Isabel com a Maria, eu fico sinalizando essa beleza do Natal, aonde propicia relacionamentos de gerações diferentes. Ou seja, o Natal é uma chance que a gente tem do vovô se encontrar com o netinho, do netinho se encontrar com o vovô. O Lucas é o único que coloca, por exemplo, o sacerdote Simeão tomando Jesus Cristo nos braços e apresentando e dizendo: agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E naquele mesmo momento estava também uma profetisa, a profetisa Ana, de 84 anos de idade. Eu acho isso muito belo no Lucas, a criança sendo apresentada por um sacerdote que possivelmente já não tinha o mesmo ibope de outros, é tanto que o cenário é um cenário marcado por pouca presença. Tudo indica que no turno do Simeão, possivelmente nem muita gente queria estar ali participando. O texto não deixa isso muito claro, pode ser uma forçação hermenêutica da minha parte, mas fala que o Simeão estava ali, estava a profetisa Ana, poucas pessoas nesse momento da apresentação do Jesus de Nazaré. Então eu acho muito belo isso do Lucas quando sinaliza o Natal como sendo essa possibilidade de nos encontrarmos com jovens, idosos e crianças. Outra coisa bonita do Natal é essa revelação plena de Deus na história da humanidade. Aliás, essa é a mais bela, essa é a mais plena, esse é o verdadeiro sentido do Natal. É Deus visitando a história da humanidade e se fazendo carne através do ventre de uma adolescente. Por sinal, esse não é um milagre ginecológico. O fato de Jesus ter nascido de uma virgem não é um milagre ginecológico, é um milagre teológico. Então o Natal é essa presença de Deus na vida humana, é a invasão da semente divina nos corações e na mente das pessoas. Portanto, só faz sentido o Natal quem se permite invadido por Deus, invadido por essa semente extraordinária e maravilhosa. Um outro aspecto que eu acho bacana do Lucas é essa sensibilidade humana. Ele consegue, no encontro da Isabel e da Maria, perceber como que a mãe se emociona. Honestamente, eu não sei se a criança que está no ventre de Isabel que recebe a manifestação do Espírito e sensibiliza a mãe, ou se a mãe, quando começa a dialogar com a Maria, se permite invadida por essa graça e por essa presença divina. O Lucas, possivelmente também pela sua habilidade médica, era um médico, ele consegue descrever a criança dizendo que ele crescia em estatura, graça, conhecimento diante de Deus e diante das pessoas. Ele é o único que coloca o adolescente conversando com doutores. Então ele tem essa percepção de sinalizar adolescentes sendo acolhidos, inclusive nesse caso específico, o menino sendo admirado. Por outro lado, o Natal é também uma possibilidade de diálogo entre pais e filhos, especialmente no momento da adolescência, quando esses meninos estão indo por caminhos que não são os mesmos caminhos dos pais. No caso do Jesus de Nazaré, era o caminho daquilo que era a vontade de Deus, mas eles vão, já o garoto na adolescência, vão ao templo, vão para a festa como era de costume, e os pais estão levando o garoto, e depois de uma boa caminhada retornando para casa, é que eles perceberam que o menino não vinha. Então o Natal é essa chance de diálogo
quando os nossos caminhos, quando as nossas rotas, quando os nossos becos não são os mesmos. Em algumas situações, os pais precisam ter sabedoria para trazer seus filhos para o beco, para o caminho, que é o caminho de Deus, naturalmente. Mas nesse caso, tudo indica que quem estava no caminho era o menino era que estava achando o caminho de fazer a vontade de Deus e os pais precisavam entender isso. Então, Natal é também essa manifestação de diálogos entre pais e filhos. O Natal é o encontro de pequenos pecuaristas com o mundo angelical, ou seja, a percepção da transcendência que acontece com esses pastores, pequenos pecuaristas que estão à noite vendo a visitação de Deus e desfrutando da preciosa manifestação da chegada do Messias, os anjos cantando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Olha que coisa maravilhosa, os pastores é que percebem isso. Eu quero desejar a todos vocês e a todas a terem um coração aberto para a invasão de Deus, a terem uma sabedoria e uma intencionalidade para esse encontro de gerações, abraçar seus filhos, abraçar as pessoas da família e encontrarem-se com Deus na beleza do Natal. E o Natal é, acima de tudo, a visitação do Espírito Santo. É interessante porque na ótica do Lucas, o Espírito Santo está o tempo todo. O João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre, Jesus, cheio do Espírito Santo, abre o livro do profeta Isaías e fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Jesus vai viver o momento da tentação e o Lucas descreve: ele ia ser tentado, o Espírito o conduziu para o deserto. Então que o Natal seja essa invasão do Espírito Santo em nossas vidas. Como o Natal relembra presente e o Espírito Santo é um dom de Deus, eu espero que você desfrute desse presente em plenitude. Eu e você somos desafiados a termos um fascínio, um encantamento por essa visitação do Espírito Santo. E que Deus, na sua graça e na sua bondade, nos conceda esse presente maravilhoso.